Deus faz acepção de pessoas? Não. A Bíblia diz que não. Mas então Deus trata todos da mesma maneira? Também não, e nós também podemos perceber isso da Bíblia, mas como pode então essas duas frases serem verdadeiras? Você vai entender na palavra de hoje. É um prazer poder estar aqui compartilhando com você um pouco da palavra de Deus. Fica aqui com a gente até o final, para você entender então como que Deus não faz acepção de pessoas, mas ao mesmo tempo não trata todos da mesma maneira. Um grande exemplo disso foi a escolha do Senhor Jesus pelos 12 discípulos. Esses 12 homens escolhidos pelo Mestre da vida não eram os homens de maior sabedoria, não eram os homens de uma classe social privilegiada, não eram homens ricos, poderosos, influentes. Em sua maioria, eram homens simples, pessoas comuns, de uma origem humilde, o que prova que Deus não faz acepção de pessoas. Jesus não escolheu os mais capacitados, ele escolheu pessoas simples, pessoas comuns, de origem humilde. Mas o Senhor Jesus tratou os 12 da mesma maneira? Não. Nós vemos que os 12 estavam presentes com Jesus quando ele viajava, quando ele operava milagres. Os 12 comiam com Jesus, viajavam com Jesus, andavam para cima e para baixo com o Senhor Jesus, ouviram ensinamentos preciosos dele, mas em algumas ocasiões, somente 3 estavam presentes. A exemplo do milagre lá na vida da filha de Jairo, da transfiguração. Em algumas ocasiões, apenas 3 dos discípulos estavam com Jesus: Pedro, Tiago e João. Então nós vemos que esses 3 eram como se fossem mais próximos de Jesus. E até entre esses 3, havia um que a gente percebe que era ainda mais próximo, ainda mais íntimo, que era o João, né? O João. Em alguns momentos ele é até chamado de discípulo do amor, não é? E esse João, esse discípulo do amor, foi para quem, por exemplo, o Senhor Jesus deu a responsabilidade de cuidar de sua mãe. Foi para João, por exemplo, que Jesus sinalizou quem era o traidor. João inclinou a cabeça sobre o peito, sobre o ombro do Senhor Jesus na última ceia. Então parece que João era ainda mais próximo, ainda mais íntimo. Veja como Deus não faz acepção de pessoas, mas não trata todos da mesma maneira. E por quê? Você vai entender. Nós vamos agora à Bíblia e diz assim no livro de João, capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, referindo-se a João, né? E disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E aqui, num pequeno detalhe, nós podemos ver a diferença de João, não é? Talvez ele tenha chegado primeiro, quem sabe porque fosse mais jovem, ou talvez estava mais em forma, mas a Bíblia faz questão de destacar que ele correu mais apressadamente. E eu entendo esse correr apressadamente como disposição para as coisas de Deus. Essa pressa para as coisas de Deus é essa disposição. E nós vemos as pessoas hoje em dia tendo pressa para tantas coisas, não é? O mundo tem se tornado cada vez mais acelerado e as pessoas têm pressa para conquistar as coisas o quanto antes. As pessoas têm pressa para viajar, as pessoas têm pressa para os amigos, têm pressa para o trabalho, têm pressa para tantas coisas, têm disposição para tantas coisas, interesse, né, por tantas coisas, mas às vezes no que diz respeito às coisas de Deus, falta disposição, falta interesse, falta sede, falta essa pressa, digamos assim. Consegue entender?
Então, veja a diferença de João. Veja por que ele não foi tratado da mesma maneira, digamos assim. Deus não faz acepção de pessoas, mas não trata a todos da mesma maneira, porque nem todos tratam a Deus, ou se entregam a Deus, ou têm interesse, desejo, sede, disposição, pressa, vamos usar essa expressão, para as coisas de Deus. Nem todos têm essa mesma pressa, como João, por exemplo, e como algumas pessoas. Então, se você deseja, sabe, se aproximar de Deus, é importante que você tenha essa pressa, no sentido bom da palavra, no sentido da disposição, da entrega, do desejo, do interesse. E veja também que João foi o único que permaneceu até o fim com o Senhor Jesus. Quando houve a multiplicação de pães e peixes, todos estavam presentes. Quantos milagres que o Senhor Jesus operou, e os 12 estavam ali. Quantas maravilhas, quantos ensinamentos preciosos que o Senhor Jesus pronunciou, e os 12 estavam presentes. Mas na hora da cruz, no momento de maior dificuldade, um havia traído, o outro havia negado, outros 9 haviam se dispersado, fugido, se escondido com medo, mas João permaneceu ali, até o fim com o Senhor Jesus. Veja a disposição dele, o interesse, o amor dele. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus não trata todos da mesma maneira, porque nem todos têm a mesma disposição para as coisas de Deus, a mesma entrega, o mesmo interesse, o mesmo desejo. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos. Meu Deus, que o Senhor venha encontrar em nós essa disposição, esse interesse, que o Senhor desperte em nós essa sede pelas coisas do Senhor, que não sejamos, meu Deus, apressados para as coisas desse mundo, para o trabalho, para os amigos, para a família, e venhamos deixar de lado o que é mais importante, que é a nossa salvação, a nossa eternidade, a nossa vida com o Senhor, meu Deus. Não há nada de errado em cuidar da família, em trabalhar, tudo isso é correto, é certo, tudo isso é necessário, mas que sempre, meu Deus, a nossa maior disposição, o nosso maior interesse, a nossa maior sede seja sempre pelas coisas do Senhor. Que assim o Senhor nos conserve, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, toque em cada pessoa que escuta essa mensagem agora. E em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, hoje e a cada dia, meu Pai. Que o Senhor honre o interesse dessa pessoa de estar aqui. Ela poderia estar agora assistindo um vídeo que falasse sobre qualquer outra coisa, mas ela escolheu se alimentar das coisas do Senhor, meu Pai. Então honra esse interesse, esse desejo, essa sede, essa pressa. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Sejam todos abençoados. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Se você quiser uma frase que resuma essa palavra, é essa aqui, ó. Cada um escolhe a distância entre si e Deus. Então Deus não faz acepção de pessoas, mas também não trata todos da mesma maneira, porque cada um escolhe a distância entre si e Deus. Que Deus abençoe a sua vida, é um prazer compartilhar a palavra de Deus com vocês. Se te ajudou, então envie no grupo da família, compartilhe com outras pessoas, no grupo do trabalho, enfim, leve o bem, espalhe o bem, divulgue a palavra de Deus. Deus abençoe.